Ora, viva! Como prometido, vou fazer uma resolução mais detalhada do exercício 18, da ficha de exercício. Então, temos uma equação diferencial escrita na forma de diferencial. O que é que eu entendo por isso? Quando isto funcionar. Entendo por isso que a equação é dada nesta forma: x dx mais q de x y dy igual a zero. A primeira pergunta pede para demonstrar que a equação é exata. Ser exata é uma condição que foi vista na teórica, que é a seguinte, que é que as derivadas cruzadas dp em ordem y são iguais, dq em ordem x, e isso permite-nos determinar uma função h de x que seja constante ao longo das soluções. Entende-se por isso que esta equação diferencial, a equação diferencial 3, vai ter uma solução y igual a y de x, e que quando nós queremos determinar uma função h de duas variáveis, tal que h de x, y de x, seja constante. A linha B determina a solução da equação, que satisfaz a condição inicial, indica ainda o maior intervalo aberto, onde a solução encontrada é válida. Nós vimos isso na prática. Isso resume-se a determinar explicitamente a expressão de y em função de x e a procurar o intervalo, o domínio da derivabilidade. Qual é o valor de h de xy sobre a solução encontrada na linha anterior? Na verdade, a pergunta C tem a sua resposta na pergunta B, porque quando nós vamos substituir a condição inicial y de 1 igual a 3 nesta equação, nós vamos ter que a constante tem que ser igual a h de 1, 3. Por definição, ou seja, a constante de integração associada à resolução da equação diferencial, que é uma equação de ordem 1, é determinado pelo valor da função h no ponto 1, 3. Porque 3 é o valor de y no ponto 1. E como nós sabemos, pela pergunta A, que h é constante ao longo desta solução, o valor da solução h de xy tem que ser h de 1, 3. E será facilmente calculado. Logo, peço desculpa se isto é um bocadinho confuso, pelo menos a escrita que está aqui, mas eu só estou aqui a descrever o que é que está a ser feito aqui no exercício e que nós vamos fazer agora. Logo, vamos mudar para o quadrado. Então, o que é que nós temos? E pegar no enunciado. Então, nós temos aqui esta equação, como eu disse, p de xy dx mais q de xy dy igual a zero, onde o p é a função 2x menos y e o q é a função 2y menos x, dy igual a zero. A linha A reduz a verificar que ΔP sobre ΔY, que é a derivada de P em ordem Y, que vai dar menos 1, é igual a ΔQ sobre ΔX. Aqui a derivada do Q em relação a X vai dar menos 1 também, são iguais. Isso quer dizer que a equação é exata. E a função H, que vai ser constante na solução da equação diferencial, ela verifica y igual a y de x, ela verifica estas equações, ou seja, que o dH sobre dx é igual a P e o dH sobre y é igual ao Q. Ou seja, aqui temos 2x menos y e aqui temos 2y menos x. Logo, isto é muito fácil de
é um sistema de equações das derivadas parciais que é muito fácil de primitivar. Podemos, por exemplo, pegar na primeira linha e primitivar em ordem a x. Se nós fizermos isso, a primitiva de 2x é x ao quadrado, a primitiva de menos y em ordem a x é menos y vezes x, e fazemos aparecer uma constante de integração que usualmente chamamos de um certo φ de y. Só depende de y, mais uma vez, porque quando eu vou fazer a derivada em ordem a x, a função φ de y, derivada em ordem x, vai dar zero. Encontra-se o que está aqui. Nós queremos agora determinar o que é essa função φ de y, e para isso vamos usar a segunda equação. A segunda equação faz-nos derivar o h em ordem y, e sabemos que isso, a derivada de h em ordem y vai ser igual a 2y menos x, mas quando eu derivo aqui o h em ordem y, a derivada de x ao quadrado vai dar zero, a derivada de menos y de x vai dar menos x, e a derivada de φ de y em ordem y vai dar φ' de y. Logo, isso dá-nos que φ' de y é igual a 2y. Ou seja, que φ de y é igual a y ao quadrado. Y ao quadrado mais uma certa constante. Porque aqui estamos a primitivar. Logo, vai-nos dar o quê como expressão para h? Nós aqui acabamos de determinar o h. Porque a última coisa que nos faltava era o φ de y. Aqui vou limpar tudo. Isto vai nos dar que h de xy é igual a x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado mais uma constante. Mas aqui, por aqui a constante não é muito importante, porque a solução implícita da nossa equação diferencial, que é definida por essa função h, que é constante nas soluções, ela é definida por uma condição da forma h de xy igual a constante. Logo, esta constante, podemos fazê-la passar, se nós tivermos isto, podemos fazê-la passar do outro lado da igualdade e ser essa constante absorvida pela constante que define a equação implícita de y. Logo, esta relação é aquilo que nós temos chamado nas práticas, imagino também nas teóricas, o integral geral da equação diferencial. Neste caso vai ser explicitamente x quadrado menos xy mais y ao quadrado igual a c. Logo, isto é para a pergunta A. Para a pergunta B, nós temos uma informação suplementar que é dada pela condição inicial y de 1 igual a 3, condição inicial, que nós vamos substituir na equação, porque simplesmente nós sabemos que h é constante nas soluções. Logo, h de xy, sendo constante, vai ser igual a h de 1 y de 1. Por sua vez, é igual a h de 1, 3. Se a gente se lembra da expressão do h de xy que nós tínhamos acima, x quadrado mais y quadrado menos xy, isto vai dar 1 mais 9, 10, menos 3, vai dar 7. E já agora, como eu disse, aliás, eu devia fazer mais isto assim. Se nós voltarmos ao enunciado, à pergunta C, qual é o valor da h de xy sobre a solução encontrada na linha anterior? Esse valor é 7, porque a função de h na solução da equação diferencial vai valer, vai ser constante, e essa constante vai valer 7. Logo, eles pedem aqui o maior intervalo de definição desta solução, ou seja, nós temos a equação x quadrado mais y quadrado menos y de x
igual a 7, e queremos resolver explicitamente em ordem a y. Escrevemos aqui, resolver em y. Mas isto não é muito difícil, porque, na verdade, esta equação aqui pode ser escrita desta maneira, y² menos xy mais x² menos 7, igual a 0. Isso significa o quê? Isso significa que y, a função y, ela é definida como uma das raízes de um polinómio de grau 2 em y. E como é que nós obtemos as raízes desse polinómio? Pela forma resolvente. Então, nós vamos ter que y de x é igual a menos b, que neste caso é x, mais ou menos raiz de b2, que é x² menos 4ac, ou seja, 1 vezes x² menos 7. Menos 4. Sim, menos 4 AC, x² menos 7, a dividir por 2a, ou seja, 2. Podemos limpar um bocadinho esta expressão, isto vai dar um meio de x mais ou menos raiz de 4 vezes 7 dá 28, e x² menos 4, 7, vai dar menos 3x². Isto é são as duas expressões possíveis da solução da equação diferencial. Há um problema aqui, é que, de facto, a solução, porque é uma equação quadrática, vai ter dois ramos possíveis. Um ramo com o mais e outro ramo com o menos. Como é que nós decidimos se aqui, na solução, vai ser o mais ou vai ser o menos? Simplesmente usando a condição inicial. Porque uma destas soluções, aquela com mais ou aquela com menos, só uma é que vai satisfazer esta condição inicial. Logo, aqui é fácil. 28 menos 3 é 25. A raiz de 25 é 5. 1 mais 5 dá 6 sobre 2, é igual a 3. Ou seja, com o mais, nós vamos ter 6 sobre 2, ou seja, 3. Com o menos, nós vamos ter 1 menos 5, que é igual a menos 4 sobre 2, vai nos dar menos 2. Logo, é claro que se nós escolhermos aqui o menos 1, vai nos dar uma condição inicial que é y de 1, que é igual a menos 2, ou seja, não é a nossa condição inicial. A nossa condição inicial é definida para a solução com mais. Logo, a conclusão é que a equação implícita permite definir explicitamente a solução y da forma x mais raiz de... deixa-me aqui ver, porque eu acho que me enganei algures. Qual é a solução que eu tinha aqui? Sim, não, está certo. É o x mais. É igual a x mais raiz de 28 menos 3x² sobre 2. Logo, qual é o intervalo máximo onde esta solução está definida? Vai ser, como eu disse, o domínio de derivabilidade da função y. Porquê a derivabilidade? Porquê que não nos satisfaz só o domínio de continuidade desta função? Porque nós queremos que esta função satisfaça a equação diferencial. Logo, nós queremos que esta função seja necessariamente derivável. Logo, aqui, o que é que condiciona a derivabilidade da função y? É essencialmente a raiz. E a raiz é derivável no interior do seu domínio. Logo, nós queremos a condição de derivabilidade, essencialmente, é o facto do argumento da raiz ser estritamente positivo. Ou seja, 28 menos 3x² tem que ser estritamente positivo. Bom, e isto resolve-se facilmente. Isto vai nos dar que
módulo de x tem que ser inferior a, agora, se eu não me enganei, 28 sobre 3, 4 vezes 7, estou aqui a fazer a raiz, vai dar 2 raiz de 7 sobre 3. Este, o intervalo, menos 2 raiz de 7 terços, mais 2 raiz de 7 terços, é o maior intervalo onde a solução está definida. Resta a última pergunta, a pergunta B, como eu disse, h de xy, h de xy é constante na solução y igual a y de x, satisfazendo a condição inicial y1 igual a 3, isso quer dizer que h de xy, y de x, é igual a h, onde tomamos x igual a 1, logo y1 igual a 3, e nós vimos o cálculo era, o valor era 7. E aqui é qualquer que seja x, pertencendo àquele intervalo que eu disse acima, ou seja, menos 2 raiz de 7 terços, mais 2 raiz de 7 terços. Logo assim, conclui-se este exercício 18. Tenho mais umas coisinhas para acrescentar para os alunos que estiverem interessados. É uma pequena nota. Para vos lembrar um bocadinho, para vos recordar de onde é que vem este tipo este tipo de raciocínio, de onde é que vêm estas notações e este tipo de raciocínio. Isto vem da análise 2, onde nós estudávamos em análise 2 os campos de vetores, que podem ser interpretados como campos de forças, que são conservativos. Logo, quando eu tenho um campo que tem duas componentes, ou seja, um campo de vetores no plano P de xy e Q de xy, imaginamos uma força. Uma das perguntas, muitas vezes, que é feita é quando é que essa força é conservativa. E o que é que significa que a força é conservativa? Significa duas coisas. Significa que ela deriva de um potencial, é o exemplo da força de gravidade, que é, ou seja, é uma força em 1 sobre R2 que deriva de um potencial que é uma função de 1 sobre R, onde R é a distância à fonte da gravidade, vamos dizer. Logo, conservativa quer dizer que existe uma função V de xy que tem duas variáveis a valores em R, tal que esse vetor, esse campo de vetor, é igual ao gradiente de V. Bom, em física, em geral, nós gostamos de dizer que é menos o gradiente de V. Mas, obviamente, o gradiente são derivadas. A derivada de menos V é igual a menos a derivada de V. Logo, consoante nós chamamos o potencial V ou menos V, isso não altera nada. Aqui, vamos tomar que F é igual a gradiente de V. E outra caracterização dos campos conservativos, que foi vista em análise 2, é que o trabalho das forças é nulo. Ou seja, quando eu faço o F, o trabalho, quando eu estudo o trabalho infinitesimal, que é fazer o produto interno entre F e um deslocamento dl, essencialmente a gente escreve isto delta W, imagino que escrevem isso assim em física, isto é o produto interno do vetor P com o vetor Q, com o vetor que é dx
dy. E o que é que aparece aqui? Aparece exatamente, como estamos a considerar o produto interno, aquela forma diferencial que define a nossa equação diferencial. P dx mais Q dy igual a 0. Logo, o que é que nós estamos a dizer aqui? É essencialmente que nós procuramos saber se o F satisfaz esta condição. Ou melhor, em os caminhos onde o F, os deslocamentos onde o F satisfaz esta condição. Mas aqui reparem que se o F for igual ao gradiente de uma função, ou seja, se o F for igual ao gradiente de uma função, isto vai dar gradiente dessa função V, que é um vetor vezes o deslocamento. Isto é simplesmente, estou-me a baralhar. Não estou. Isto é simplesmente dv sobre dx mais dv sobre dy. Logo, o que nós estamos a dizer é que P corresponde ao dv sobre dx e Q corresponde ao dv sobre dy, o que é um bocadinho idiota, porque é isso que está escrito aqui. Vamos dizer que isto é PQ e sabemos que estas componentes são dv sobre dx e dv sobre dy. Não, o que eu quero dizer é outra coisa e estou simplesmente a baralhar-me. Mas não vou aprofundar mais do que isso. Bem, isto é só para vos mostrar o que é que nós estamos à procura neste exercício quando queremos determinar essa função h de xy. Nós estamos à procura de um potencial. A última coisa que eu queria vos dizer, antes de baralhar ainda mais, é que reparem no que acontece quando nós temos uma função P e Q que são, de facto, definidos pelo gradiente de um certo potencial, ou seja, desta forma, dy igual a 0. Quando eu faço as derivadas cruzadas, ou seja, isto é o meu P, isto é o meu Q, as derivadas de P em ordem y vai ser a segunda derivada de h dy dx, enquanto a derivada Q em ordem a x vai ser igual à segunda derivada de h em ordem a x dy. Vocês viram em análise 2 que estas duas derivadas segundas cruzadas, elas são iguais. É o teorema de Schwarz. Logo, o que é que nós chamamos a condição de exatidão? O que é que significa uma forma diferencial ser exata? Ou seja, esta condição é simplesmente uma condição de compatibilidade que garanta, que é uma condição necessária para o P e o Q ser, de facto, um certo gradiente de uma certa função. Se o P e o Q são gradientes de uma função, então satisfazem necessariamente isto, por causa do teorema de Schwarz. Se por acaso o P e o Q não satisfazerem esta condição, então não podem ser o gradiente de uma função. Pronto, muito obrigado e bons estudos. Não esqueçam de tirar dúvidas no fórum ou por e-mail.